gente já trabalhou. Como outro dia falaram para mim, mas você terminou de receber agosto, né? Aí eu respondi, ok, as aulas de agosto eu também já dei. Né? E também já dei aulas de setembro, e também já dei aulas de outubro, e também, né, novembro, ok? Mas eu não recebi salário disso. Então, mais uma vez, meu apelo a vocês, reitores, vocês têm capacidade financeira de botar a mãozinha no bolso e salvar essa instituição. Essa é a única maneira de vocês salvar essa instituição. Lembra do meu amigo Mário, né, que desenhou. Pena que eu não tenho uma lousa aqui, Mário, senão eu desenhava para ele, né? Olha, reitor, bota a mãozinha no bolso, paga professor volta a trabalhar, semestre letivo salvo. Como professores ensinam leis, se a instituição que eles trabalham não cumpre as leis trabalhistas, né? Não pagam os direitos dos trabalhadores, né? É hora de dar basta! Vocês que estão parados aí! Vem pra cá! Vem pra cá! Nós precisamos de vocês! Não adianta chorar em casa! Não adianta falar, não tenho dinheiro! Tô devendo a farmácia, não tenho dinheiro para comprar qualquer coisa. Se você não faz nada, se você não luta contra isso, você merece isso. Você merece isso. Nós aqui, sozinhos, estamos conclamando vocês. Vem pra luta, vem pra luta. Só a luta te garante. Só a luta te garante. Vamos pra luta! Vamos pra luta junto! É bom a gente falar também para os alunos, parabéns a vocês que em momento algum ficaram como os professores grevistas, que em momento algum compactuaram com essa servidão que tem aí. É hora de juntar mais uma vez alunos, professores e comunidade de Osasco. Tem aqui o Tafarel do Sindicato dos Bancários, tem aqui o Cordeiro, companheiro nosso, tem o Espinosa, ex-professor aqui, tem o pessoal da União da Juventude Socialista, tem muita gente boa. Que tem história de luta, que tem história de sangue, que tem história de não se sujeitar. Estamos aqui com o professor Roxo no movimento de greve da Unifiel. Professor Roxo, como que o senhor avalia esse movimento? Eu acho que o movimento é um sucesso. Por que o sucesso? Porque pela primeira vez na história dessa instituição se faz uma greve. Pela primeira vez no sindicato, na história desse sindicato Simpro, se faz uma greve tão grande, com tanto tempo e firme. Então eu acho que o resultado, vamos dizer assim, uma boa situação para todos nós é quando você faz uma luta e essa luta, mesmo que ainda não tenha resultado no que nós queremos, que é o pagamento dos nossos salários, mas resulta numa maior organização dos trabalhadores, dos professores, numa maior consciência da luta, da necessidade de luta. Esse brochinho significa muito, só a luta te garante, e isso tudo representa uma elevação da nossa consciência social. E o que você está achando do nosso sindicato, a atuação dele nessa greve? Olha, eu digo com toda sinceridade, eu sou filiado há muitos anos, mas eu vejo o sindicato na linha de frente com a gente. Não que eles estão puxando a gente, eles estão sendo puxados pela gente, mas eles estão
seguindo rigorosamente as determinações da Assembleia, ajudando a gente a pensar, a meditar, a refletir, a montar estratégia, ajudando, contribuindo, fazendo uma coisa, vamos dizer, dialética, junto com a gente, transformando a realidade, buscando entender a realidade para ir na frente. Então, para ir em frente. Então, eu acho que o sindicato está de parabéns. Para mim, eu tiro o chapéu pelo sindicato, me orgulho de ser desse sindicato, porque ele não negou fogo, está participando ativamente com as dificuldades que nós temos. Em relação à questão dos professores, nós sabemos que nós somos, em média, uns 300 professores, né? E também sabemos que estamos mais ou menos uns 150 em greve. O que você acha, tanto desses professores grevistas? Qual é a importância e a atuação deles nesse movimento? Ontem, nós fomos no Ministério do Trabalho e estava conosco a professora Patrícia. Porque a Patrícia nunca participou de uma luta assim e ela falou assim, estou gostando tanto. Por quê? Porque lutar junto com os outros é bom. Lutar junto com o companheiro é bom. É gostoso. Você cria empatia, cria sinergia. É evidente que tem divergência. O ser humano é ser humano. Agora tem um fundo de greve, muita gente contribuindo. Tudo isso significa que a organização dos professores em Osasco ficou mais forte, ficou mais aguerrida e ficou assim com mais perspectiva. Boa tarde, professor Martinho. É um prazer estar aqui conversando com você, né, líder aí deste movimento. Eu queria, na sua opinião, o que você está achando desse movimento de greve dos professores do Unifiel? Então, Simone, como movimento de luta, de participação dos professores, a gente aglutinou um grupo, é uma questão assim vitoriosa no sentido de os professores estarem unidos. Porém, a questão o problema de nós estarmos reunidos em função de 4 meses de salário atrasado, de um desrespeito da reitoria nas negociações, né? Nas 2 vezes que nós sentamos comissão de negociação e sindicato, nós percebemos uma falta de respeito, de interesse de resolver o problema de verdade, né? Então, como luta, como participação dos professores da Fiel, extremamente positivo, né? Porque uma instituição de 50 anos que nunca havia acontecido um movimento como esse, em função do problema que eles mesmos causaram ao longo desses anos. E em relação ao sindicato, como que você tá vendo a atuação dele? Então, o sindicato, ele veio e deu um aporte muito interessante para a gente, através principalmente do departamento jurídico, que já fez todas os trâmites possíveis jurídicos para que isso seja resolvido, mas a gente sabe, né, que a justiça tem um processo muito lento. Então, a atuação deles está sendo extremamente participativa, nos ouvem, na mesa de negociação estão sendo extremamente duros também com a reitoria, né? Estão com uma fala instigante, né, provocativa. A gente está contente com a atuação do Simpro Osasco. Ah, legal. Nós sabemos que o Unifiel tem, em média, 300 professores, né? Estamos mais ou menos em 150 professores em greve. Se a gente for pensar, radicalmente falando, a gente está num número muito bom. Como que você vê esses professores grevistas e os não grevistas? Então, a gente sempre entra naquela questão dos grevistas, tendo aí uma consciência da situação a qual a gente se encontra, e a gente, para amadurecer isso, levou mais de um ano ou um ano, né? Então acho que foi um amadurecimento. Ninguém está aqui porque gosta de sair da rua, de subir no caminhão, desculpa, e ter palco para falar.
né? Então, nesse sentido, esses professores, eles estão tendo uma atuação muito legal, né? Integrada. E quando a gente pensa na questão do direito de greve e o não direito de quem não quer fazer, em relação aos professores não grevistas, eu tenho só a lamentar, porque eles estão na mesma situação que a gente, né? Agora, se eles não dependem desse trabalho, era mais um motivo para eles estarem no movimento, porque afinal de contas, somos todos professores. Acredito que eles estão trabalhando por não se acharem professores, e sim estão aqui para fazer uma atividade educacional depois que eles saem do seu escritório de advocacia, que é o curso que está trabalhando na íntegra, né? Então, a gente respeitou esses 35 dias, ninguém foi em sala de aula confrontar ninguém, não teve piquete para que alunos e professores não entrassem em sala. Então a gente só lamenta, né, os professores, principalmente da área do direito, não estarem envolvidos com a gente, né? E para não ser injusto, nós temos uma professora do curso de direito que está com a gente, inclusive até o marido dela, que não é professor, está ajudando o movimento, né? Sala de professor não é senzala. O direito não é o torto. Do que eles dão aula? É de torto ou do direito? O que eles são? Advogados ou sabujos? Eles têm uma chance de se recuperar. Eles têm uma chance de levantar a cabeça e dizerem: eu sou homem, eu sou mulher, eu vou me levantar dessa cadeira, vou descer e vou lutar pelos meus direitos. Porque se eles não fizerem isso, que alunos eles estão formando? Que direito é esse do nosso país? Eles não são doutores, eles não têm titulação acadêmica, eles não têm competência, eles são apenas patrões, e maus patrões, que não pagam salários, e é contra eles que se deve lutar. É por isso que eu falo para os professores que estão agora na senzala, tomando um cafezinho frio: desçam, transformem a senzala em sala de professores, adquiram dignidade e marchem conosco. Boa tarde, Sandra. A Sandra é professora aqui no Unifiel, é uma líder do movimento grevista. Então nós vamos aqui ouvir um pouquinho o que a Sandra tem a dizer do movimento. Como que você está vendo esse movimento, Sandra? Bom, boa tarde, professora Simone. Eu acho que esse movimento da Fiel, ele nos traz uma série de reflexões, né? Desde quando nós começamos até agora, é muito difícil a gente optar pela greve numa faculdade tão tradicional como o Centro Universitário Fiel. O outro ponto, professora, que eu tenho pensado bastante é justamente a questão da luta de classe, porque na hora que decidimos entrar em greve, o que sobrou para nós de fato foi o sindicato, né? Que muitas vezes a gente se esquiva e que eu acho que tem sido fundamental a atuação do sindicato conosco. Estamos aqui com a professora Dora, professora de História que trabalhou no Centro Universitário há 19 anos e foi demitida em julho. Gostaria de saber de você, Dora, como que foi esse processo de demissão?
Então, foi através de um telegrama, não é? E depois, como eu não... eu estava na instituição, numa reunião, eu não cheguei a ver o telegrama e perceberam isso. Eles acabaram, uma pessoa me ligou às 10 horas da noite falando que eu estava demitida. Isso foi no final de junho. E nós estávamos com os salários atrasados. O resultado é que eu recebi 10% de maio, não recebi junho, férias e nenhum direito. A instituição nunca se manifestou. Nós viemos ao pessoal para perguntar se o que ia acontecer, se eles iam negociar, o pessoal não sabia. Nós tivemos que assinar a homologação, quer dizer, foi homologado pelo sindicato para liberar o fundo de garantia, porque a instituição afirmou que não ia pagar nada mesmo que eu fosse ver meus direitos na justiça. E eu entrei na justiça em função disso. Eu achei que foi uma ação pesada, né? Uma ação de que, quer dizer, eles podiam ter me chamado e ter explicado a situação do Unifiel e tudo mais, ou no mínimo ter pago, né? Porque aqui sempre foi uma norma esse medo que os instituidores têm de falar com as pessoas que foram demitidas, né? Por uma questão, uma atitude que sempre foi desrespeitosa, né? Isso não é de hoje. Agora, eu acho que o não pagamento, para mim e para todo mundo que foi demitido, uma boa parte, a maior parte, professores que estavam aqui há mais de 15 anos, isso foi um absurdo. E um absurdo junto, principalmente com o fato que eles não se manifestaram. Até hoje, eu não tive uma manifestação, a não ser que eu fosse buscar os meus direitos, né? Então... É complicado. O que você está achando desse movimento aí dos professores que ficaram na Unifiel? Eu acho que não tem como não acontecer, não é? 4 meses ou 3 meses e meio sem receber o salário e ainda sem receber o 13º e principalmente, para variar, sem uma manifestação da instituição, ou quando se manifesta, pelo que eu ouvi falar, que foi como na época que eu estava, que é uma série de mentiras que vão se repetindo, né? Eu sou historiadora e eu não sei como eles conseguem não perceber que, não é uma repetição eterna. A gente precisa ter só um pouquinho de memória para saber que é mentira. E é um absurdo um reitor ter assinado um acordo e não cumpriu o acordo. Quer dizer, eu acho que a greve, na realidade, ela praticamente foi pedida pelos instituidores. A culpa disso que está acontecendo é deles. Deputado Valmir Pracidelli, Vossa Excelência tem 3 minutos no tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, eu trago hoje aqui, senhor presidente, um problema que parece localizado, mas que preocupa grande parte da população brasileira em momentos de redução dos gastos com a educação, em momentos de redução de programas importantes como Ciências Sem Fronteiras. Nós estamos vivendo na nossa cidade, na cidade de Osasco, uma preocupação bastante grande com uma instituição tradicional da nossa cidade, que é a Unifiel, uma instituição criada há 50 anos, que em 1969 criou o curso de Direito. Tive a honra e a felicidade, inclusive, de me formar nessa instituição, mas que tem sofrido, por má gestão, por gestão temerária nos últimos anos, uma grande crise. Uma grande crise que começou em 2015, atrasando o salário de professores, atrasando os benefícios dos professores, que em 2016 demitiu com salários atrasados em torno de 60 professores e que, em função de atraso de salários e toda essa problemática da instituição, os professores, depois de um processo absolutamente legítimo, decidiram entrar em greve em novembro do ano passado e
fizeram uma negociação com a instituição para que pudesse ela resolver esses problemas. Mas ela não resolveu, pior ainda. Em fevereiro, demitiu 122 outros professores por justa causa. A Justiça do Trabalho, agora no último dia 31, já reconheceu que a greve é justa e já determinou o retorno desses funcionários e o pagamento para esses funcionários dos seus direitos. Mas a nossa preocupação é uma preocupação bastante grande, não só com os professores que têm sofrido intensamente nos últimos anos. Essa instituição já chegou a ter 14 mil alunos, 40 cursos. E nós sabemos que em outras instituições também já sofreram com processos semelhantes, por exemplo, a Gama Filho, no Rio de Janeiro, que cria toda uma instabilidade, inclusive com relação à diplomação desses alunos. Nós estamos entrando, senhor presidente, com uma solicitação de audiência com o secretário de Regulação de Ensino Superior, para que ele possa, e o Ministério da Educação, possa se atentar para o que está acontecendo nesta instituição. E repito, não apenas com os professores que têm sofrido na pele esta crise, mas com a preocupação também com o desdobramento de que essa eventual crise, esta má gestão, que teve origem pelos altos salários pagos pelas famílias que lá administram, que teve origem pela não cumprimento de pagamentos, por exemplo, com o INSS e outras obrigações da instituição. Essa instituição também, ao ter esse processo de crise, não possa impactar milhares de alunos que lá precisam, que lá estudam. No próximo dia 12, está sendo convocado um ato por esses professores. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro eu queria agradecer a todos os professores que estão presentes, aqueles que tiveram a coragem de botar suas caras à tapa, porque estão há 4 meses sem salário. E como a gente fez uma plaquinha ali, no Unifiel o professor não é voluntário. Porque professor que exerce a sua função, entra em sala de aula e faz aquilo que gosta e não recebe por tal, não passa de voluntariado. E no Unifiel, hoje, infelizmente, uma faculdade privada, conceituada, como está ali na placa, ó, tradição, qualidade, seriedade. Que seriedade! Que seriedade! Nessa faculdade não existe seriedade, nem com o aluno que paga por tal, e nem com o professor que estudou para estar dando aula ali. Não existe seriedade com ninguém. A gente paga caro pela nossa faculdade e a gente não recebe por isso. Não recebe por isso. Nós estamos há 1 mês sem aula. 1 mês sem aula. Prestes, muitos alunos com a banca do TCC pronta, mas não tem como apresentar, porque essa faculdade não tem respeito e não tem seriedade com ninguém. Principalmente não tem transparência. O Unifiel não tem transparência. Não mostra as contas. Cadê as contas, reitor? Cadê as contas do Unifiel? Mostra as contas pra gente. Nós pagamos pra estudar no Unifiel e não é barato. Não é barato. A comunidade de Osasco precisa saber que os professores do Unifiel estão há 4 meses
dá 10 dias a partir do recebimento da ação, né, da decisão, e eles já receberam, eles têm 10 dias para encaminhar ao juiz a relação de todos os funcionários e quando deve. Para quê? Para o juiz, em cima dessas decisões, tomar ou avaliar como é que vai ser feito essa venda, esse arresto para pagar os funcionários. Antes de mais nada, quero dizer que também, por informação do nosso jurídico, as verbas de trabalhistas, elas passam à frente de todas as outras dívidas que a instituição tiver. Então, se vendeu, tem que pagar primeiro a vocês, professores. Tá certo? Várias execuções já foram feitas como pensado em todos, e elas não param. Estamos evitando todos os esforços para cumprir as obrigações trabalhistas prejudicadas em razão da crise que se abateu sobre a instituição. Foi justamente com esse espírito de luta, a partir do sindicato concorde com a substituição. Seja apresentada uma petição conjunta ao juiz da ação trabalhista, assinada pelo sindicato e pela Fiel, expondo as razões da substituição e bem assim a sua finalidade. O Ministério Público e o curador de fundações aqueçam com a alienação do imóvel, na certeza de que este sindicato também luta para que a Fiel retome o seu ritmo regulado, renovamos nossos elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Fernando da Costa de Silva. Assinou? Portanto, assinado, e eu recebi. Ele explicou isso em cada carta. Ele está dizendo que essa troca, a Valência estava lá, inclusive ele falou diretamente do que eu falava, mas tem que falar, não é? Que seria porque um tem negócio, proposta, tem negócio encaminhado, e o outro não. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não confio no disse-me-disse. Para nós abrirmos uma conta que chamaria fundo de greve, por exemplo, pela experiência dele, tem que ser feito um estatutozinho, isso levaria aproximadamente 2 meses, 2 meses e meio, tá? Não basta tem que ter aprovação aí tem que ter assembleia, tem que ter aprovação quase igual a gente abriu isso, empresa. Então não é só ter o CNPJ, o senhor Eduardo falou que tinha se exposto para oferecer o CNPJ da empresa dele, mas não serve, né? Tem que ser fundo de greve, o CNPJ, um estatuto aprovado na Assembleia, depois registrado nos órgãos legais para a gente passar a receber. Então, por isso que a gente está vendo outra forma como de doação. Mas quanto a isso, não se preocupa não, que eles estão cuidando disso aí. Tá bom? Aí a gente agora volta para a primeira parte. A segunda é essa e a Sandra toca depois. E na primeira, a gente continua com essa análise, já sabendo, né, do que se trata, que tudo está judicializado. Ele foi turbulento e
Estácio de Sá fazer uma reunião lá e os caras disseram assim: não, professor, aqui tá tudo certo, eu sou o delegado, aqui tá tudo certo, tá tudo sendo pago e tal. Se eles fizerem, nós vamos fazer com os professores da Fiel. A gente para aqui também, certo? Então vocês não sabem a lição que estão dando e estão nos ensinando também. Nós nunca fizemos uma greve de 38 dias, né? Dia 8, 38 dias, tá certo? Numa universidade. E eu estava dizendo hoje para a comissão lá no shopping. Eu disse: olha, gente, infelizmente o juiz deu a decisão que nós não somos pobres, o sindicato pode pagar as custas processuais, porque ele entende que os professores universitários são sindicalizados. Eles entendem isso. E porque o salário dos professores universitários é maior, ou são maiores, né? Os salários são maiores, na visão do juiz, todos são sindicalizados. E o que acontece? A maioria dos professores universitários não se sentem professores. A grande maioria dos professores, eles se sentem advogados, engenheiros, agrônomos, economistas, e eles recolhem para contadores, recolhem a taxa sindical, recolhem tudo para os sindicatos e não se sentem professores, mas eles são professores e engenheiros, professores e advogados, tá certo? Então vocês estão nos ensinando e estão ensinando um bocado de gente aí fora. Eu tive na FAO e a primeira coisa que nós chegamos lá, eu fui recebido pelo dono lá da FAO, um senhor que eu não gosto muito de falar, muito o cara. Ele é o cara, e nós somos somente os professores. Então, ele disse, na hora que nós chegamos, nós já pagamos a PLR, viu? Apesar dos prejuízos, eu estou pagando aí com atraso de 10, 12 dias, porque os alunos estão atrasando, mas a PLR nós já pagamos agora no dia 30. Aí eu brincando com ele, né, falei, mas faltou os 5% de multa, porque depois do dia 15 de dezembro, tem 5% por descontar. Não, pelo amor de Deus, eu já não estou conseguindo, eu estou tendo prejuízo, mas eu estou pagando, aqui ninguém vai fazer greve não. Então, eu que agradeço a vocês, nós estamos aprendendo juntos. Boa noite, Onassis. Você como presidente do Simples, acho, tem tido uma participação bastante serena, inclusive nesse momento aqui agora com esse jovem, né? E nas assembleias, assim, procurando ter uma postura que eu percebi de informação, de esclarecimento, e ao mesmo tempo eu percebo que você tem assim uma preocupação em fazer alguns encaminhamentos em determinadas situações que você percebe que está faltando uma dimensão mais estratégica em alguns pontos. Eu percebo isso nas assembleias. E também eu percebo assim, uma postura do ponto de vista da participação do sindicato como representante dos professores. Eu acho que isso ficou muito nítido, né, nesse movimento todo que nós estamos tendo, né, uma participação de apoio, né, que o sindicato tem tido, e também no sentido de preservar o direito dos trabalhadores, da docência aqui do Unifiel. Como é que você avalia assim, o processo que nós chegamos até agora e a partir dessa nova proposta que a instituição fez frente à conquista judicial? Então, Paulo, primeiro a função do sindicato é de encaminhar, dar encaminhamento, orientar, na última hipótese, como a gente sempre usa, judicializar as decisões em benefício do professor, né? Essa postura que você fala de serenidade, de apaziguar, é assim.
nós temos que ter o bom senso de que quem está numa assembleia e está na condição que vocês estão trabalhando sem receber, estão com os nervos à flor da pele. Então você não pode dirigir uma assembleia de forma que você vá cada vez mais alterar os ânimos, que você vá levar a um confronto. Pelo contrário, você tem que mostrar caminhos que podem ser direcionados. Você tem que mostrar para os professores que estão ali com posições contrárias que eles estão no mesmo lado, que eles têm a mesma profissão, que eles estão no mesmo barco, que a universidade não está pagando a nenhum, que todos estão necessitados de uma solução. Então o sindicato, na pessoa de quem estiver, tem que ter essa sensibilidade, porque se você chegar e for afrontar, sabendo que os professores já estão prejudicados, no seu trabalho, no seu direito de cátedra, que é trabalhar, fazer o que você mais gosta, fazer o que você está fazendo, você tem que receber os salários. Por outro lado, nós temos os alunos também, e esses alunos estão prejudicados, eles querem saber como é que fica, e por falta de informação ou informações desencontradas, eles também ficam sem saber o que fazer. Então você tem que ter um diálogo para que você possa mostrar para os alunos que eles estão sendo prejudicados, sim, mas que a responsabilidade não é do professor, que o professor não pode trabalhar gratuitamente e que a instituição ela tem condição de resolver os problemas. O problema é, a instituição quer realmente resolver o problema? Então nós não podemos, primeiro, descartar a ajuda na mobilização dos professores, dos alunos, e eles têm que entender que a gente não pode voltar somente para encerrar o semestre deles e continuar sem receber salário. Agora o companheiro Seixas, da comissão dos grevistas, vai falar. Bom, boa tarde a todos. Eu vou ser bastante preciso. A minha fala se dirige à atual e à antiga gestão do Unifiel. O Unifiel demitiu por justa causa, agora no mês de fevereiro, no início do mês de fevereiro, 122 professores. E nos telegramas que nós recebemos, aparece uma palavra que nos insulta. Diz o telegrama que nós, professores, os 122 professores, nós agimos com desídia. Desídia significa elemento de culpa, que consiste em negligência ou descuido na execução de um serviço. Se alguém pode ser acusado de desídia, são gestores do Unifiel, pois deixaram os professores com 18 meses de salários atrasados. Desses 18 meses de salários atrasados, os professores, contribuindo com a instituição, trabalharam durante 15 meses com os salários atrasados. Atualmente, professores estão com 6 meses de salários atrasados, mais o 13º. E nós entendemos que essa universidade, ela é diferente de uma universidade privada, porque ela é uma fundação. Desde quando foi constituída, é uma fundação privada, mas uma fundação que tem que funcionar por alguns princípios. Um deles é a transparência. Professores da comunidade escolar têm que ter acesso ao caixa dessa faculdade, à situação financeira dessa faculdade. Desde lá de trás, teria que participar também da gestão dessa fundação. Outro princípio fundamental é que a comunidade também tem acesso a essas informações e que também tem a participação. Os estudantes, os funcionários administrativos, além, obviamente, dos professores e das professoras. E vocês sabem muito bem que quem controla uma fundação privada é o Ministério Público Estadual.
Então nós temos que exigir do Ministério Público Estadual que tenha uma posição de intervenção sobre essa situação. Nós não podemos permitir que professores e professoras fiquem meses sem salário. E agora a notícia que a gente recebeu também de demissões. Isso é um absurdo, porque é uma fundação. Uma fundação tem um tratamento diferenciado, isso que a gente tem que destacar nesse processo. E queria também dizer aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Unifiel que nós estamos num contexto de luta geral dos trabalhadores, porque essa ofensiva não é específica dos trabalhadores, dos professores e das professoras da Unifiel, é contra todos os trabalhadores brasileiros que querem fazer a reforma trabalhista, querem fazer a reforma previdenciária, e nós sabemos que isso vai retirar direito dos trabalhadores. José Reis, qual é a sua visão sobre essa greve do Unifiel e o impacto que isso tem na sociedade? Bom, o que nós temos é a Unifiel, ela está seguindo um projeto de governo, porque para mim o governo do estado e o governo federal tem a ideia de desqualificar os professores. E como desqualifica os professores? Tratando os professores na miséria e fazendo que eles vivam como escravo. E quando você trata os professores como escravo, você cria uma geração de escravizados, pessoas que não têm capacidade de raciocinar, porque é o professor que forma toda a sociedade. E se o professor é tratado como um escravo, os seus alunos automaticamente não terão condição de discutir socialmente. Serão pessoas escravizadas por um governo que está com um projeto de fazer isso, atacando diretamente os professores. E a Unifiel tem cumprido muito bem esse papel. Porque a partir do momento que ela trata os professores com o maior desrespeito, com a maior desonestidade, os seus alunos vão ver os professores, de uma certa forma, como pessoas insignificantes. E nós teremos uma geração de insignificantes no nosso país. Estamos aqui com o professor Ronaldo, professor da Unifiel, professor de filosofia, teve um papel muito importante na formação de vários alunos dessa universidade, desenvolveu atividades como as primaveras filosóficas, discutindo temas atuais, temas para reflexão sobre a cultura, sobre a sociedade e sobre a educação. Eu gostaria de saber, Ronaldo, como que você vê a relação entre a ética, a lei e a justiça nesse caso da greve do Unifiel? Bom, só para situar um pouco, né, a questão histórica, nós sabemos que a ética é a ciência que estuda a conduta humana, né? E nós estamos acostumados a pensar que a ética é somente uma coisa positiva. Na verdade, a ética é usada de acordo com o interesse das pessoas, não é? Se pensarmos historicamente, havia ética bastante no nazismo. Há ética bastante na conduta dos presidiários, por exemplo. Há ética bastante também nas favelas, em que você precisa de um outro código moral para agir, para viver. Então nós temos que desmistificar essa ideia de que ética é uma coisa somente boa. A ética é boa se nós tivermos os princípios que podemos pensar na dignidade, na liberdade, não é? E na própria vida das pessoas humanas. Então quando nós pensamos em lei e justiça, uma coisa é primária de saber: lei não é justiça. As leis existem, mas a interpretação das leis são coisas altamente subjetivas. Não por acaso, além dos advogados, nós temos os juristas. Juristas são pessoas que, em certa medida, estudam as leis e acham brechas dessas leis. Geralmente, os juristas prestam serviço à classe poderosa, à classe rica do país, porque cobram muito por isso. Por isso que a gente vê que muitos pobres vão para a cadeia e ricos não é? E nós achamos que é uma falha da lei. Na verdade, há uma subjetividade dentro da lei. Então, nem sempre aquilo que a lei coloca é sinal de justiça. E um segundo dado que eu acho importante é justamente a interpretação dessa subjetividade por parte do juiz, não é? Nós sabemos que, infelizmente, o judiciário brasileiro ele está altamente contaminado.
né, ele se presta a uma classe poderosa. E nós sentimos isso aqui no Unifiel. Né? Esses donos são promotores, estão cercados de desembargadores, né, de juízes também, conhece todos os trâmites, sabe os caminhos disso, não é? E em cima disso, amparados por essa suposta lei, fazem e desfazem no desmando, né, daquilo que nós interpretamos como justiça humana. Nós estamos aqui com a professora Valesca, professora do curso de Direito do Unifiel e uma das autoras da petição que nós acabamos de protocolar aqui no Ministério Público de Osasco. Professora Valesca, qual é a visão que a sociedade até então tinha da instituição Unifiel e como que se encontra hoje essa mesma situação e que levou à necessidade dos professores de protocolarem essa petição no Ministério Público hoje? Bom, a Fundação ela é um patrimônio cultural de Osasco, né? E como Fundação e Patrimônio Cultural, a gente tem o Ministério Público da Curadoria das Fundações que vai fiscalizar e que cuida das fundações. Em razão dessa má administração, essa má gestão com que fez com que os professores em 2015 tivessem salários atrasados, em julho de 2016, 40 professores, né, foram demitidos e até agora estão sem receber as verbas rescisórias, mesmo as incontrovérsias. E a partir de agosto a gente começou com atrasos de salário dos professores que estão trabalhando. Em final de outubro, começo de novembro, foi decretada a greve para pedir o pagamento dos salários atrasados, os salários daqueles dias que já foram trabalhados, né, que é um direito fundamental. Para nossa surpresa, essa semana todos que estavam em greve foram demitidos por justa causa, receberam a cartinha, né, o telegrama em casa, dando a justa causa, e isso faz com que a gente venha até a Curadoria das Fundações numa tentativa de salvar a instituição, né? Então a nossa tentativa com essa petição, pedindo a intervenção do Ministério Público, pedindo o afastamento dos atuais gestores, o afastamento do reitor, dos pró-reitores, dos conselheiros, é uma tentativa, ou a última tentativa, da gente tentar salvar a fundação e esse patrimônio cultural de Osasco e de toda a região. Então, por isso que nós viemos aqui fazer uma petição que foi encaminhada para o inquérito civil, que é o número 23 de 2016, que já está em andamento desde 2016, que o Ministério Público está já verificando as contas e as prestações de contas, né, da fundação, e a gente trouxe mais indícios de atos ilícitos e de má gestão que está fazendo com que haja um esvaziamento da fundação, né? O patrimônio da fundação ela vai acabar sendo consumido pelas dívidas fiscais, trabalhistas, pela má gestão. A questão também do FIES, que eles tinham prometido que iam pagar os professores com os recebimentos do FIES, na verdade eles deram um passa-moleque, né, nos professores, eles destinaram a verba do FIES que entrou para pagamento dos funcionários, mas principalmente para pagamento dos funcionários, né, ditos de alto escalão. Então, na verdade, o sofrimento dos professores que lecionam, a fundação é uma instituição de ensino, a finalidade da fundação é o ensino, então, na verdade, tem que cuidar o quê? Dos professores e dos alunos, né? Essa é a finalidade da fundação. Então, nós viemos aqui clamar pelo Ministério Público, da Curadoria das Fundações, para olhar para a fundação, afastar esses gestores, maus gestores que estão na fundação, nomear uma comissão interventora para ver se realmente a gente consegue salvar a fundação. Porque se demorar muito, infelizmente, Osasco e a região vai perder o patrimônio. Professora Valesca, você já teve algum diálogo com o promotor público, né, anteriormente. Como que foi esses diálogos? Qual é a recepção que o promotor tem para o caso? Ele nos atendeu muito bem, ele simplesmente falou assim: doutora, sou advogada, né, militante aqui em Osasco, ele falou: peticiona, né, essas notícias têm que chegar no Ministério Público, peticiona, né, então você peticionando e trazendo as provas, eu tenho como apurar.
É isso que ele pediu, mas ele foi muito receptivo e nós acreditamos que ele tem condições e ele pode olhar para esse patrimônio público, porque a função dele é zelar pelo patrimônio público e a Fundação de Instituto de Ensino para Osasco, a FIEL e a sua mantida Unifiel é patrimônio de todos.